É um dos atores mais conhecidos e desejados por todas as mulheres do mundo inteiro. O outro é um dos comediantes mais famosos e reconhecidos em Hollywood. E eu sou apenas o professor de inglês, mas hoje você vai aprender inglês com Brad Pitt e Adam Sandler. So let's get this video started. Hi guys, welcome back to a new video. Se você é novo aqui, esse é o canal Vander Campolina Inglês e eu sou Vander Campolina, professor de inglês. Se você quer saber um pouco mais sobre o meu curso completo de inglês, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde você pode entrar em contato diretamente comigo para saber quando nós abriremos novas vagas para que você também possa participar do curso completo que vai levar você do zero à fluência. Pessoal, hoje nós vamos estudar alguns trechos aqui de uma entrevista muito interessante entre o Brad Pitt e o Adam Sandler. Então, na verdade, um está entrevistando o outro, fazendo perguntas ali um para o outro, e um momento de intimidade entre essas duas estrelas aí de Hollywood. Essa é a melhor forma para você aprender inglês, da forma como ele é falado no dia a dia pelos nativos, onde você pode desenvolver a sua compreensão auditiva, melhorar a sua fala, a sua pronúncia, aprender gramática, aprender novas expressões, ou seja, contextualizar o inglês, apreendendo o idioma, saindo daquele modo tradicional de estudar inglês, de aprender uma língua estrangeira, como a gente via aí nas escolas tradicionais de inglês. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Então, pessoal, já estou dividindo aqui com vocês a tela do meu computador. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde vocês podem acompanhar essa entrevista completa, ok? Então, como eu disse para vocês, é uma entrevista que o Brad Pitt e o Adam Sandler estão fazendo ali um com o outro, perguntando, um respondendo e tal. Interessante para vocês estarem em contato aí com esse tipo de inglês, tal, inglês falado na prática, na real, da forma como os nativos falam. Então eles estão falando sobretudo, comentando ali sobre o filme, que se chama Uncut Gems. Se vocês não conhecem, podem pesquisar aí no YouTube para vocês encontrar esse filme. Muito interessante. Então vamos acompanhar aqui o trechinho da entrevista. I just figured that would be amazing training because it takes a while to be able to get that loose where you can. Yeah. Então é interessante, pessoal, que eu achei aqui nesse pedacinho que o Brad Pitt ele fala assim: I just figured that would be an amazing training because it takes a while to be able to get that loose. Então, o que ele quer dizer ali? It takes a while. It takes a while. Leva um certo tempo, tá? To be able to get that loose, ou seja, para se sentir solto, para se sentir confortável na cena que ele vai gravar ali quando ele está ali no set de filmagem. Mas o mais interessante dessa parte que eu quero mostrar para vocês aqui é que ele está relatando um fato, mas ele não conclui a ideia em si, porque o Adam Sandler, como também é um ator, ele vai entender exatamente o que o Brad Pitt está falando, o que ele quer dizer aqui nessa mensagem. Então ele fala assim, because it takes a while to be able to get that loose where you can. E aí ele não conclui, então ele diz where you can. E o Adam Sandler já responde, yeah. Yeah, ou seja, ele entendeu, mesmo que o Brad Pitt não concluísse o seu raciocínio. E isso é muito interessante, pessoal. Para quem fala uma língua estrangeira, como o inglês, acima de tudo, isso requer uma vivência para que você possa pegar essas nuances que estão subentendidas num discurso, num diálogo, numa fala, numa cena de um filme, numa entrevista e etc. Isso acontece no nosso dia a dia com a nossa língua. A gente faz isso sem perceber. O interessante é a gente estar atento para isso, né, para que a gente possa perceber essas nuances quando nós estivermos tendo contato com o inglês. Então ele diz, where you can, ele não conclui e o Adam Sandler já vai logo dizendo, yeah, I got the idea. Eu entendi exatamente o que você quis dizer. He's one of the few writers that I've read where you get it, you can hear it immediately. Yes, It's for so sure. specific. For sure. E aí ele continua, he's one of the few writers that I've read. Então aqui ele está falando de quem? Do Quentin Tarantino, que a gente já conhece aí também dos filmes norte-americanos. Então, he's one of the few writers that I've read where you get it and you hear it immediately.
immediately. Então, where you get it and you hear it. Perceba como ele faz ali o link. I get it and you hear it. Então, ele está usando esse it, está falando do quê? Daquilo, da mensagem que o diretor ali está falando para ele, passando para ele de informação, daquilo que ele tem que encarnar, né? To embody, no caso, encarnar ali a personagem, passar exatamente aquilo que o diretor, aquilo que quem escreveu a peça ou o filme, seja lá o que for, quer que ele passe enquanto ator. Então ele diz, where you get it and you hear it immediately, ou seja, tem uma afinidade entre quem escreveu, quem está dirigindo e quem está atuando, no caso ali o Brad Pitt. E aí nesse trechinho, quando ele diz it's so specific, o Adam Sandler já vai logo por cima, falando por cima e diz yes, for sure, ou seja, concordando. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, muitas vezes você não consegue compreender o que está sendo passado de mensagem por quem está falando, porque às vezes é um filme, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Então o seu cérebro tende a buscar uma informação, aquela que é mais clara, e a outra você não consegue entender. Porque estão acontecendo duas situações ao mesmo tempo, ou seja, duas pessoas falando ao mesmo tempo. It's so specific, que era o que o Brad Pitt estava dizendo, e o Adam Sandler, yes, for sure. Ou seja, para você conseguir pegar essas nuances, captar essas nuances, você precisa estar em contato com a língua falada o máximo que você puder. Você vai estar imerso ali naquele ambiente da língua para que você possa pegar essas nuances. São situações que acontecem no português, no nosso dia a dia, naturalmente, mas a gente não percebe porque o português é a nossa língua nativa e fica mais fácil. A ideia é trazer essa mesma capacidade de compreensão para o inglês e para isso basta estar em contato com a língua falada o máximo que vocês puderem. E você tem o hábito de criar esse ambiente de imersão para que você aprenda inglês ou você só fica estudando na parte de teoria? Coloque aí nos comentários que eu estou curioso para saber a forma como você utiliza o inglês no seu dia a dia. It's so funny because when you do a scene and you got to cover a scene and do the master and blah, 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 and shoot, there's nothing better than somebody coming up with a new line. Nesse momento, Adam Sandler estava falando ali sobre a forma como ele interage ali no set de filmagem com os outros atores e etc. E ele diz, it's so funny because, aí ele vai explicar, it's so funny because when you do a scene and you gotta cover a scene, então when you do a scene and you gotta cover a scene, ele está dizendo ali you gotta, então you have got to, ali have got to se transforma em gotta, you gotta cover a scene. Então, os nativos eles vão falar da forma como é mais fácil para eles, tá? Então, essas reduções, como acontece lá no gonna, no wanna, também acontece com gotta. You gotta cover a scene and do the master and ba ba ba. And do the master and ba ba ba. O que seria esse the master? Então percebam, ele é um ator, ele precisa ali relatar aquilo que o escritor, que o autor de uma peça, de um filme escreveu. Esse master é a linha mestra ali de raciocínio que ele tem que seguir quando ele está atuando, tá? Ele está dizendo ali da forma como ele pode improvisar. Então ele está seguindo ali a linha mestra, ba ba ba. Perceba quando ele disse ba ba ba, né? Ou seja, ele não usou palavras para descrever a situação, faça isso, isso e isso, ele só disse ba, ba, ba e ba, ba, ba. E da mesma forma ele diz and shoot, and shoot, and shoot. And shoot, and shoot, and shoot. And shoot, and shoot, and shoot. Ou seja, ele está dizendo ali, grava, grava, grava. E aí ele continua, there's nothing better than somebody coming up with a new line. Então o que é line? Line aqui é a fala, aquilo que o ator precisa falar. Então, acontece muito quando os atores estão gravando uma cena e eles esquecem e ele fala, what's my line? What's my line again? Então, qual é a minha fala? Esqueci o que eu ia falar. Então, somebody coming up with a new line. I think you try to make it make sense to the story and your character and whatever you pick, and the realer the better. E aí ele continua, I think you try to make it make sense. I think you try to make it. Perceba ali como ele diz, make it, make it. Então ele vai fazer o link to make it make a sense. Ele continua, to make sense to the story and your character and wherever you're picking.
Tá? Então ele está descrevendo ali, ele vai relatar que existem duas formas de você atuar. Né? Você pode seguir na risca aquilo que está escrito no script, tá? Ou você pode dar uma forma ali de improvisar quando você estiver atuando. E aí ele conclui o raciocínio dizendo assim, the realer the better, the realer the better. Quanto mais real for a cena, melhor. Ou seja, ele utiliza ali o comparative, tá? Ele está usando o comparativo. Só que ele usa the realer, o adjetivo ali, tá? Quando a gente fala the realer the better, esse realer, certo? Deveria ser ele dizer the more real, the better. Ou seja, quanto mais real, ou the more realistic, the better. Quanto mais real, melhor. Só que ele usou ali esse realer, por quê? Para que a gente faça comparativo de adjetivos, muitas vezes a gente acrescenta ali esse sufixo ER, que é o ER ao final do adjetivo. Então, como o adjetivo é real, a forma falada, do dia a dia, o nativo também comete erros gramaticais. Ele vai falar ali da forma como é mais fácil para ele. Então, quando ele diz the realer, the better, isso quer dizer que o Adam Sandler cometeu um erro gramatical? Sim, ele cometeu um erro gramatical, assim como nós nativos do português cometemos erros gramaticais. Ou seja, não é gramaticalmente correto falando, mas é algo que as pessoas utilizam no dia a dia. Então, ao invés de dizer the more realistic ou the more real, the better, ele diz the realer, the better. But then there are guys who come at it where they step back from it being real and they do something bananas, and it's funnier than anything you could do. So. E aí ele continua dizendo but, né? Então but tem um mais ali, né? Então mas, na verdade, ele diz but it's. Percebam como ele vai tentando achar as palavras corretas para expressar aquilo que ele quer. Então, na primeira parte, ele passou essa ideia de que o ideal ali na cena era ser o mais real possível, e aí ele vem com o but, que é o mas, né, para fazer uma contraposição ali de pensamento. Então, ele diz, but it's, then there are guys who come at it, at it, o que? Ele não está falando do lugar, né? Ali na cena, no set de filmagem. Where they step back from the being real. Where they step back from the being real. Ou seja, quando eles estão um passo atrás, tá? From the being real. Esse the aí que é o artigo definido. The being real, ele está falando da situation of being real. Está falando da situação em si, por isso ele colocou aquele the ali, o artigo definido. E aí ele diz, and they do something bananas. O que é to do something bananas? Tá? Tipo, umas coisas loucas, tá? To go bananas é uma expressão em inglês que diz enlouquecer, tá? Ficar doidão ali de alguma forma, tá bom? Ele conclui, and it's funnier than anything you could do. It's funnier. De novo, ali ele está usando um comparativo, ou seja, dizendo que essa situação é mais divertida do que a outra, né, do que uma outra, na verdade, and it's funnier. E aí, ele está usando ali de novo o comparativo, né? It's funnier than, tá? But this movie, first of all, hats off, man. That was you, phenomenal. buddy. I'm so happy you liked it. Então ele diz, but this movie, first of all, antes de tudo, first of all, percebam que mais uma vez ele não conclui o raciocínio dele com palavras, ele faz um gesto tipo, aqui já dá a ideia do que ele está falando, e aí ele conclui depois, mas esse gesto já diz muito daquilo que ele quer expressar. Ou seja, pegar essas nuances de como os nativos utilizam o inglês no dia a dia é uma questão de estar imerso nesse contexto, nesse ambiente. Se você não mora, se você não vive em um país onde o inglês é falado, como nos Estados Unidos, você tem que criar um ambiente de imersão onde você possa realmente captar essas nuances. E aí ele conclui, hats off, man, hats off, man. Ou seja, o que é hats off? É uma expressão quando você tira o chapéu. No inglês, a gente tem a expressão hats off. No português, a gente tem literalmente a mesma expressão. Olha, de tirar o chapéu. Ou seja, eu tiro o chapéu para você, eu tiro o chapéu para aquela situação. Eu faço reverência, na verdade, a você ou a algo
porque é realmente uma coisa incrível. E aí, mais uma vez, os dois estão falando aqui ao mesmo tempo, né? Enquanto o Brad Pitt está lá dizendo "That was phenomenal", o Adam Sandler estava dizendo "Thank you, buddy. I'm so happy you liked it." Thank you, buddy. I'm so happy you liked it. Então, buddy, o que é o buddy? Que é, falou, valeu, cara. É uma forma ali de referir a outra pessoa, aquela com quem você está falando, de uma forma carinhosa e bem informal, dizendo o quanto eles estão comungando de um ambiente com bastante intimidade entre os dois. E aí, como eu disse antes, não é pegar essas nuances com duas pessoas falando ao mesmo tempo duas frases diferentes, é preciso estar em contato com a língua para que cada vez mais o seu cérebro possa captar essas informações, tá bom, pessoal? Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, ajude a divulgar enviando aí esse vídeo para outras pessoas que também estão aprendendo inglês assim como você. Se você quer receber dicas gratuitas de inglês, aprender inglês de fato, da forma como ele é falado pelos nativos, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu site e das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, ok? That's it for today. See you in the next one.